nenhum desses que fizeram isso se compadeceram de ninguém, principalmente da minha pessoa. Eu já vivo, né, não vivo doente, mas vivo em... E lá vamos nós. Povo abençoado, olhe, Ailton pode sofrer a maior derrota de toda a vida dele, viu? Ele já levou vários processos, já foi condenado várias vezes, mas essa agora, do Engenho Jussara, ele pode sofrer a maior derrota da vida dele. E outra coisa, viu? Ele pode ter que pagar até R$1 milhão, viu? A irmã Cosma, aquele caso lá do Engenho Jussara, que segundo informações ele mandou derrubar a igreja lá, viu? Então o cerco está se fechando, viu? E Deus é justo. E Deus vai fazer justiça. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, que ontem teve audiência, viu? E ele entrou calado e saiu calado. Eu acho que ele se acha que ele está acima da lei, está acima da justiça. Compreendeu? É covarde, é perverso, não tem capacidade de assumir seus erros, não tem capacidade de botar a cara e dizer foi eu que mandei, foi eu que pedi para fazer isso. Não, não. Ele se esconde atrás das pessoas, entendeu? Você vê que quando a gente foi lá, eu e Isael lá do Fuxico Gospel foi lá, ele se esconde, ele manda outra pessoa falar por ele. Aí qualquer coisa que a pessoa fala lá, que se complicar, não foi ele que falou não, quem falou foi a pessoa. Entendeu? É assim que ele faz. É assim que ele faz. Se esconde atrás dos outros, entendeu? Aí ele diz, não foi eu que falei. Meu irmão, o cara tem capacidade de mentir numa audiência. Tem irmãozinho aqui meus aqui, que são vizinhos meus aqui, que são de lá, e disse que ficaram com vergonha daquilo ali. Tem irmão que revelou para mim o seguinte, que até era contra o irmão Josué Augusto, contra a gente que fazia esse trabalho aqui. Mas só que quando viu a audiência, viu aquelas coisas que ele falou na audiência, que ele mentiu, muitos irmãos disseram, peraí, isso está errado. Ele está mentindo, então ele não é isso que ele fala em cima do altar, isso que ele prega, viu? Eu quero que você preste atenção nesse vídeo aí do irmão Josué Augusto, contando para vocês como foi a audiência ontem do caso lá do Engenho Jussara da irmã Cosma, uma senhorinha de 70 e poucos anos aí, 75 anos mais ou menos, e sofreu aquela covardia ali, viu? Quando eu vejo esse caso da irmã Cosma aí, meu irmão, eu lembro da minha avó, entendeu? Que minha avó também era do interior, de Limoeiro, entendeu? E essas pessoas são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, e outra coisa, são pessoas que têm vida no altar, e são pessoas de Deus, viu? São mulheres de oração. Foi aí que ele tocou, em uma mulher de Deus, numa mulher de oração, quase que a irmãzinha perto da vida dela, meu irmão. A turma quebrando tudo e ela orando, pedindo socorro, meu Deus, tenha misericórdia, chorando, e esses camaradas aí quebrando tudo. Eles sabem com quem mexe, né, irmão? Porque se eles fizerem isso no mundo, dentro de uma favela, na casa de um tráfico, eles sabem que ele arruma pra cabeça dele, mas ele não tem coragem de fazer, né? Ele não tem coragem de fazer. Essa turma aí, muitos que se descrente, que vive tirando onda, dando golpe até dentro de igreja, aprontando esses negócios, eles não vão fazer isso na rua não, irmão. Eles não fazem isso na rua, porque eles sabem como é o sistema. Aí na igreja eles enganam a pessoa, muitos deles aplicam golpe nas pessoas e as pessoas têm que fazer o quê? Tem que perdoar, tem que amar, porque se a pessoa procurar os seus direitos, se as pessoas denunciar, a pessoa ainda sai como errada para muitos irmãos, entendeu? Por isso que é melhor você ficar no seu cantinho, buscar a Deus no seu lugarzinho, com seus irmãos, se reunir, fazer seu culto, para não ter problema, meu irmão. Entendeu? Glorificar a Deus, que Deus tem aberto meus olhos em muitas coisas. Eu sei que isso aí não vai ser resolvido. Eu sei que isso daí não tem como a gente resolver, essa questão desses enganos dentro de muitas igrejas, dos falsos profetas. O importante é a gente estar trazendo informações para vocês aqui, para cada dia mais abrir os olhos de mais pessoas. E para essas pessoas pararem de sustentar esse sistema aí, viu? Que só pensa em dinheiro, quer saber de Deus não. Essa turma, a maioria desses abençoados aí são tudo, sabe o que? Ateus, viu? Preste atenção nesse vídeo do irmão Josué Augusto e eu quero que você deixe a sua opinião, o que é que você acha sobre isso. Meu irmão, eu estou orando para Deus fazer justiça. Uma indenizaçãozinha aí de R$1 milhão ainda não repararia os danos que ele fez psicologicamente naquela senhora. Entendeu? Mas seria bom para quê? Para reconstruir lá o templo, para melhorar algumas coisas lá, para organizar mais, para aquele povo lá abençoado adorar a Deus. Tá bom? Fiquem todos na ação da paz de Deus. Deixa aí seu comentário, o que é que você acha sobre isso. A paz do Senhor Jesus.
Hoje são 27 de janeiro de 2026. Hoje estivemos na cidade de Moreno para acompanhar a audiência no processo movido pela irmã Cosma com relação à depredação, à destruição do templo lá nas suas propriedades. Processo esse movido por ela, tá? Para buscar a justiça, a reparação dos danos. Eu queria pedir logo a vocês aqui, desculpa, que eu queria trazer uma matéria mais densa, com mais detalhes, de melhor qualidade. Mas o ambiente estava muito tenso, tinha muita gente, apesar de que o gestor-presidente, por videoconferência, entrou mudo e saiu calado. Eu não tive acesso à sala de audiência. Foi gravado lá tudo que foi dito, os depoimentos. Para vocês terem uma ideia, essa audiência demorou umas 3 horas. Foram muitas testemunhas de ambos os lados. Mas assim, o que eu trago para vocês aqui, se a gravação da justiça lá, né, da audiência plena for disponibilizada e eu tiver acesso, eu trarei aqui para vocês em outra ocasião, né, o mais breve possível. Mas assim, o que eu trago aqui é que eu assim fiquei perplexo desde o início pelo fato da gestão IADPE ter a audácia que eu considerei uma afronta. Eu considerei assim um insulto e eu considerei 2 fatores para que ela convocasse e arrolasse como testemunha o deputado federal Francisco Eurico. O primeiro objetivo era e foi afrontar a irmã Cosma com sua família, trazer um pastor da igreja que já pastoreou lá há 19 anos e que hoje é deputado federal no 4º mandato, eleito pela igreja como testemunha contra a irmã Cosma, depor a favor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, eu tive, assim, né, uma conversa antes com o deputado, e ele disse, olha, irmão Josué, o que eu vou relatar, e vocês vão ver aí na entrevista, não ficou muito boa, mas é o que eu tenho a apresentar, é o seguinte, é que eu participei, ou vivenciei, ou conheci a construção do templo. Eu não vou tomar partido, não vou ser contra A, contra B. Eu vou falar sobre e como foi a construção. Foi isso que ele disse. E eu disse, deputado, nós queríamos que o senhor prestasse esclarecimento a nós, porque restam muitas dúvidas, e também aos internautas, porque o senhor aceitou, tá, ser testemunha nesse processo. Então, vocês vão ver aí, a explicação dele, o teor do seu depoimento e o que ele explicou, não a mim, mas a todos nós. Vejam aí. Além de pastor, ele é deputado federal, já no 4º mandato. E hoje nós estamos aqui, exatamente o senhor está aqui. O senhor poderia estar lá nas suas obrigações como parlamentar, mas o senhor veio aqui e bondosamente aceitou o nosso convite para essa entrevista, até para dar esclarecimento. Não somente a gente, como ao público de uma maneira em geral. Hoje, dia 27 de janeiro de 2026, o que está ocorrendo aqui é mais a segunda audiência de um processo resultado daquela depredação violenta que ocorreu lá no Engenho do Sara contra uma propriedade praticamente privada, onde o templo estava edificado há 25 anos. E o que nos deixa assim indignado, não somente eu como toda a sociedade, que foi praticada essa violência por pessoas do ministério da igreja. E o senhor como representante do povo, o senhor como pastor da igreja também, para mim, para nós, até uma afronta e um estado de deselegância ter ali, assim, arrolado como testemunha de quê? Por favor, nos esclareça. Bom, irmão Josué, nobres que aqui estão, eu não tenho nada a esconder. Para mim, a verdade somente a verdade do que importa. Eu vim aqui, tomei ciência da minha convocação, recebi intimação pela justiça, claro, fui indicado pela igreja para estar aqui tratando do assunto da construção do templo em Jussara. Eu vim aqui para isso. Quantas demais coisas, não vim para tratar esse assunto, certo? Isso aí cabe aos demais que estão cuidando disso aí. Vim aqui para falar sobre a construção que foi da minha época. Tive a honra de encontrar aqui muitas pessoas, irmãos e amigos da época. Inclusive, fui surpreendido de encontrar o irmão Vitor, que é um presbítero que era funcionário da época comigo, era um pedreiro, era ele, o irmão João. O irmão Vitor aqui, que foi a pessoa que era o pedreiro que comandava as construções aqui na época. Então lá foi uma área autorizada, lá é um assentamento que não é definitivo para as pessoas, lá é um assentamento que pertence ao Estado. A cada 5 anos ali, eu sei pelo sistema, e hoje convivo dentro, na minha função parlamentar também, que ele se renova a cada 5 anos, por ser ligado ao interno do Estado. É autorizado, as pessoas estarão renovando a cada 5 anos. Isso desde a época.
Lá tem o trabalho em Massaranduba, que é um povoado que fica 4 próximo, o pessoal tem que ir lá dentro para chegar lá, e na época a gente fazia o culto e não sabe. E o esposo da irmã Palminha, que inclusive da irmã Palminha, que não era evangélico, era um grande amigo, eu tenho saudade dele, já bateu, certo? Não era evangélico. Ele foi aquela pessoa que até insistiu para construir um terreno dele para o povo estar dando as crianças do dia, e aí foi autorizado por ele se construir na época. Não havia aquela preocupação documentar, e nem podia, porque eles tentou documentar depois, mas pelo sistema não podia, porque não é área pública, comunitária. Hoje, se fosse construir lá, na área comunitária, poderia sim, desde que não é nem o Estado que autoriza, é a comunidade que tem que dar o aval. Faz construir na área pública, mas não era área pública, era a área particular. Então, isso foi feito lá, a construção, lembro de tudo como aconteceu, os tijolos, quando levamos, a paz foi cavada pelo povo, aquela festa, como a gente sabe fazer, mas o senhor sabe disso, seu pai fazia muito isso em Casa Amarela, era um grande amigo, o prefeito civil Joaquim Augusto. Então, isso aí nós fizemos em alguns bairros de Casa Amarela, como também, chegando lá, foi normal fazer essa construção. Então, limpamos o terreno, a igreja ali conseguimos, ajuda de Deus, conseguimos ajudar a igreja, fez a parte dos tijolos, que foi a base foi feita de tijolo. Depois nós tínhamos aqui em Moreno, na olaria, a fábrica de blocos. A gente comprou as areias, lá era a pedreira Brinel, tudinho, as areias, o pó de pedra, a areia era comprada de irmão Claudolino, na armazém Claudolino. E automaticamente a gente fabricou os blocos, levou para lá, levantou as paredes, todo isso tinha o presidente trabalhando a semana toda, e no domingo a gente fazia aquele roteiro que era festivo. Aquelas irmãs aí, aquelas irmãs que cozinhavam, faziam aquela festa lá. Era assim, aquele ato muito comunitário. Era a coinonia dos irmãos em prol da construção. É bem verdade que hoje eu tenho saudade, quando falo da construção, porque eu vou lembrar do irmão Mulher da Banda, que já faleceu, que era o carpinteiro que fazia as tesouras. Vou lembrar do irmão Jânio, que com ele fez a coberta, certo? Lembra, a madeira foi comprada no armazém do irmão Claudemir, lá no comercial ali, a esteira lá, ainda lembra a discussão, nossa, essa esteira é fraquinha, mas vamos botar ela mesmo, que a condição na época da igreja não era tão boa, mas compramos a esteira, ela teve 50, 244, cobrimos, tudinho, as portas. Detalhe, na minha época o tempo não era essa estrutura de hoje, era um tempo mais simples, as portas e janelas eram de madeira. Agora, se o senhor me perguntar, agora quando houve reforma, ou depois trocou-se madeira por ferro, patulando, tudinho, aí já pegou os pastores, que eu não sei, passaram os pastores por aqui, eu não sei deles qual foi que fez a reforma. Então, o que foi feito lá atrás na minha gestão, foi o que eu já coloquei nos autos, está tudo aí. Então, tudo foi falado, o que o juiz perguntou, respondi, o que a igreja fez, não vou aqui omitir. Certo? A construção foi feita, sim, pela igreja. Se eu disser aqui, numa construção é comum, a pessoa dá um saco de cimento, é comum, isso acontece até hoje. Mas a igreja fez a parte dela. Quanto a outros assuntos, eu não tenho que responder, porque não compete a mim. O senhor não tem que responder que não lhe compete. Mas, deputado, a forma como o senhor historiou aquela construção, né, aquela autorização do esposo da irmã Cosma e toda a família dela, estão aqui os filhos, além dela ser membro da igreja, há cerca de 50 anos, há todo um apego afetivo, 25 anos. Né? E essa igreja evangélica da Assembleia de Deus, é claro que na sua administração, essa história que o senhor contou era na gestão anterior. O pastor José Leôncio da Silva. Sim, inclusive, na época, ainda era o pastor Leôncio, depois é que o pastor Velho assumiu. Era o primeiro obreiro. Lá o obreiro era o irmão João Gomes, que era o presbítero, que a gente já faleceu. Depois nós colocamos lá, ainda jogando lá, que estava um pouco dentro, colocado um outro presbítero, com o nome de Isaías, que foi que trabalhou lá, depois vieram outros, aí depois que eu saí, houveram várias trocas. Eu não sei precisar nem quem está lá hoje. Então, depois, esse atual gestor presidente, que a gente sabe, ele tem cometido muitas arbitrariedades, desafios, desvios de conduta. Ele está aí na internet. Bom, mas assim, só contextualizando. Eu não vim aqui para discutir nominalmente sobre ninguém. Eu vim aqui, já me fiz o meu depoimento lá de acordo com as perguntas do juiz, do próprio advogado, do doutor Miguel, e do advogado, um advogado está aí que é da igreja, que eu nem conheci agora aí, certo? Eu vim aqui, não trouxe advogado mesmo, não trouxe, porque eu não tenho o que temer, certo? Eu estou aqui para falar a verdade. Concernente aos problemas que envolvem outras pessoas, não cabe a mim aqui tecer comentário. O que aconteceu parece que está nos autos aí, os juízes estão ouvindo as testemunhas, e aí cabe à justiça julgar e dar o parecer deles, certo? Eu não tenho aqui que eu me restringo a falar sobre a minha chamada aqui. E eu vim tomar conhecimento mais detalhado agora, quando expuseram aqui, que era sobre a construção. Sobre a construção posso falar. Quantas outras coisas, eu não tenho nada a falar. Muito bem. Mas o senhor responde se o senhor quiser, e o seu posicionamento a gente respeita plenamente. O que eu quero dizer é que há toda uma valorização de princípios, de conceitos, de moralidade, de transparência, tá? Que eu, na minha visão, eu acho que foi primeiramente deselegância da gestão da igreja, o senhor pode comportar ou não, de ter lhe arrolado como testemunha de um caso tão polêmico.
um gestor presidente com os seus auxiliares mandar se dirigir, né, àquela população e mandar depredar com violência tamanha. E assim, eu não venho aqui para discutir esse assunto. Eu venho aqui para falar da minha gestão. Minha gestão responde. Para frente, eu não sei quem fez, quem mandou. O que eu sei é o que o senhor soube, todos aqui, exceto as pessoas que moram lá que estavam presentes. Os demais, meu amigo, souberam, como eu vi aí na internet, o senhor viu a filmagem, eu vi também, certo? Muita coisa estava. Nós subimos por esse caminho. O senhor tomou sua decisão, o doutor Miguel, pessoa que eu conheço há muito tempo, não tem nada contra ninguém. Agora, eu vim aqui, o doutor Miguel está aqui, e me ative aqui para o qual eu vou chamar sobre o início do trabalho, como foi a construção. Então, foi feito o trabalho pela igreja, eu era pastor, tenho responsabilidade com o que eu falo, certo? Tenho responsabilidade. Passei a ouvir muitas coisas que não procedem, mas vamos para frente, cabe a justiça analisar. Só uma pergunta para fechar. Deputado, primeiramente, eu quero lhe agradecer essa disponibilidade sua e essa voluntariedade de vir aqui explicar. Mas, como a gente não pode viver isoladamente, a gente faz parte de uma igreja, a igreja tem história, tem princípio, a gente não pode dissociar um fato tão grave daquele e dizer eu não tenho, assim, na minha visão, nada a ver com isso, eu vim aqui construir. O que pesa hoje para mim, até como eleitor seu, até como membro da igreja, é que particularmente para a gente, dada a importância do seu mandato, da sua figura como pastor, não deixa de ter sido uma gravíssima afronta do gestor presidente da gestão. Estou convidado para explicar, seja lá o que for. Sei que a discussão aqui, deputado, é com relação à depredação, e nisso aí a gente não pode... Esse assunto não pede a mim. Tá certo. Falou a parte aí, falou bem. Deputado, é um problema pessoal. Como ele eu sou verdadeiro, interno depoimento, tá bom. E isso aí é importante. Desculpe aqui, não tem respeito a ninguém, considero tudo. Aquilo que eu concordo, que eu discordo, fora o meu, como o senhor também. Todo mundo tem que estar concordar e discordar das coisas. Agora, como uma coisa partir para uma ação no processo judicial, cabe ao magistrado ouvir e fazer o julgamento. E não sou eu que faço o julgamento para ele, certo? Vamos para frente. Deus abençoe a todos. Estou deputado, sou membro da Assembleia de Deus, pastor auxiliar, estou aqui fazendo meu trabalho, não tem nenhum problema. Também. Candidato mesmo sendo... Eu vou dizer a verdade, traído pela questão da INDB, é que tem oferecido na casa dos prêmios o vosso deputado. Obrigado. Eu era o pastor na época, eu acho que isso é isso. Como eu era o pastor na época, eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter coragem de vir aqui. E vim e falei o que é a verdade, este equipamento é a verdade. Então, tá o Miguel aí, tá o pessoal que acompanhou. Não temos aqui nada. Eu estou falando da situação de construção, do outro assunto. Com todo respeito. Não, mas foi excelente. É um pastor, Vocês vão assistir agora, né, também uma breve entrevista com o Dr. Luiz Miguel ao sair da audiência. Vejam o que ele tem a apresentar. Bom dia a todos. Essa audiência, ela trouxe a verdade dos fatos. Por quê? Porque ninguém, do outro lado, nem a igreja, os pastores, negaram o que foi feito. Nem eles negaram, certo? Simplesmente eles estão tirando a responsabilidade deles, certo? Estão dizendo que a depredação foi por conta da população, coisa que a gente sabe que é mentira. Um magistrado muito experiente, certo? Um magistrado acostumado a lidar com essa situação, inclusive, quando existe mentira, o magistrado sabe que não é consta, certo? E a gente espera agora para a conclusão dessa audiência e chegue a uma sentença final. E vamos aguardar agora só essa sentença que foi pedida através de Moreno, para que fosse feita justiça às Mancótimas. No caso, uma indenização e a reconstrução do templo. Inclusive, colocamos a perícia que foi feita no local, colocamos os orçamentos que foram feitos também para a reconstrução do templo. E a gente agora só depende do juiz. A gente agora não depende de mais nada mais, a não ser a questão da sentença judicial. Vindo a sentença, aí a gente vai aguardar os próximos passos. Ok, o senhor está aqui como profissional, como advogado. Eu contextualizei para o deputado Francisco Eurico e queria contextualizar para o senhor também, que o senhor, além de ser um profissional que está defendendo a nossa irmã, o senhor é membro da igreja. Então esse fato é religioso, é social, é político e assim envolve toda uma membresia
E esse fato danoso, né, escabroso, foi cometido por uma gestão que a gente sabe, as gestões anteriores da igreja, veja, eu vou bem contextualizar para ficar bem claro para o público, eram pessoas de elevada conduta moral, idônea, pacificadora, eram pessoas que honravam a palavra de Deus, primavam pela convivência, pela harmonia. E hoje, independentemente de processo, a gente tem uma gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nós, com os nossos afazeres, estamos aqui, não é discurso, nós estamos aqui, deixamos nossas obrigações e estamos aqui por causa de um ato insano. Então, não há como a gente dissociar um dano material com a conduta esperada de um homem que está para pacificar, para doutrinar, para ensinar e para corrigir alguma possível falha quando ele mesmo comete essa falha grave. Agora, o senhor responde se o senhor quiser, o senhor como advogado já fez o seu papel, agora como cidadão, como ser social, como membro dessa igreja, foi o meu posicionamento que eu coloquei, não sei se ficou bem entendido para o deputado federal, que ele não veio aqui simplesmente como testemunha, ele veio aqui como pastor de igreja, assim, pra gente, como ser social, religioso e um agente político. O que é que o senhor acha, doutor Miguel? Josué, como membro, como participante da sociedade, esse ato não trouxe indignação não só a mim, mas em todo o estado de Pernambuco e até, eu posso dizer, em todo o Brasil, porque nunca se viu antes na história aqui do evangelismo aqui no estado de Pernambuco se destruir um templo onde lá se oravam, onde lá houve curas, batismo do Espírito Santo. Então era uma casa de oração. A gente vê construção, reedificação de casa de oração e não destruição. Então, o que nós vimos aqui com esse episódio foi a figura de um homem que se considera o dono da igreja, porque ele partiu do seguinte princípio: a igreja é minha, então eu vou destruir. Foi isso que ele pensou. Ele nunca pensou em que ali existiam famílias que também eram evangélicos, que participavam do culto naquela igreja. Não, ele simplesmente disse: já que não é minha, não será de ninguém. E você vê que essa indignação não é só entre as pessoas presentes aqui, isso está se indignando todo mundo que assiste. Você vê nas mídias sociais, todo mundo repudia esse ato dele. Agora, o pastor, o deputado falou a verdade. O deputado aqui, ele trouxe uma hombridade que eu jamais imaginava ver. Ele disse a verdade. Ele em nenhum momento omitiu. Tá entendendo? Ele não foi aquela pessoa mentirosa, como a gente sabe quem é o mentiroso dessa história, que faz, manda e depois diz: não, não fui eu. Figura do pastor Ailton, a gente sabe que ele é um homem dado a isso, porque já mentiu em vários episódios, tanto na justiça como pessoalmente. Então a gente está diante da figura de um homem que ele manda fazer o mal. Quando o mal acontece, ele diz que não mandou. O pastor Eurico não, o pastor Eurico assumiu aqui tudo que ele fez aqui em Moreno, ele assumiu e confirmou. Tá entendendo? Nada aqui no estado de Pernambuco sai sem autorização do pastor presidente. O pastor Eurico disse isso. Então, é motivo de se aguardar a justiça. O que eu peço é justiça e nada mais. Vocês vão também ouvir o testemunho fragilzinho, né? Está um pouco baixo porque a irmã Cosma está com dificuldade de falar. Ela diz aí em sua entrevistazinha que ela está com dificuldade de dormir, de se alimentar, não tem passado bem, tá entendendo? Tem procurado psiquiatra, está vivendo e dormindo à base de medicação. E quando ela saiu, foi até a cidade de Vitória hoje e teve um incidente lá que ela tombou e caiu no sanitário e estava com a mão, me parece que fraturada. Então veja, toda essa celeuma, a irmã Cosma estava lá sossegada no seu ambiente, há 25 anos servindo a Deus. A irmã Cosma não violou nenhuma norma, ela não agrediu ninguém, ela não invadiu nenhuma propriedade, ela estava lá na sua propriedade, ela estava lá no templo que ela ajudou a construir há 25 anos. E de repente, ela se envolve nessa tremenda confusão, fazendo-a viajar quilômetros lá da sua casa, com 76 anos, para vir explicar suas testemunhas o inexplicável, porque o templo foi demolido violentamente. Deixa eu só recapitular aqui para você. Eles entregaram as chaves
da casa do templo no dia 14 de setembro de 2024, no sábado. Está aqui, daqui para frente é com vocês. Dia 25, dia 15, um domingo, às 5 horas da manhã, a gestão da IEADPE manda uma possante retroescavadeira. Um caminhão trucado, mandou ambulância, um contingente de gente. Eu já publiquei aqui diversas vezes na propriedade da irmã, e ela, às 5 horas da manhã, é acordada com o barulho de máquina, com o vozerio e com aquela violência sem tamanho. Impotente, sem poder fazer nada, só fazia clamar, vendo a hora haver um incidente grave, porque os seus filhos, netos estavam lá, e eles só não passaram por cima de tudo com a retroescavadeira, porque a família da irmã Cosma se interpôs entre a retroescavadeira e o templo. Resumindo, o templo está destruído até hoje, sem telha, sem sanitário, sem instalações elétricas, sem instalações hidráulicas, que eles saíram arrancando tudo, calha, telhado, enquanto essa igreja, essa gestão, qual a explicação? Eu queria que ele explicasse ao juiz as razões pelas quais cometeu tamanha barbaridade. Eu não posso ficar isento, tá? Porque isso é de indignar. Vejam aí agora a entrevista da irmã Cosma. Agradecer aqui o nosso advogado, doutor Miguel, e o nosso irmão Josué. E esse menino aqui é Pedrosa. Por que estiver aqui acompanhando, quero agradecer a todos vocês. E tudo que o meu advogado falou é verdade. É verdade, e eu confio. Aonde quer que seja, eu confio nessa mesma verdade. Caramba. E eles, nenhum desses que fizeram isso, se compadeceram de ninguém, principalmente da minha pessoa. Eu já vivo, não vivo doente, mas vivo em pé pela graça de Deus, e medicamentos, muito medicamento. Já ando com ele na bolsa, para na hora mais difícil que eu passar, já usar. Passado pelo psiquiatra, não é um remédio comprado por qualquer coisa não, é passado por psiquiatra, né? E eu tenho sofrido muito mesmo, tenho sofrido por causa de tudo isso que aconteceu. Eu nunca jamais esperava e de repente aconteceu sem dó, sem piedade, sem misericórdia. Nada, não tem compaixão do ser humano, porque nós somos um ser humano, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não, só há um que é Deus. Deus que ele é acima de todas as coisas, ele é tudo. Mas o homem, quando falo o homem, é a mulher também. Nada aqui nós temos, nada nós somos. Nós não passamos de ser pó, cinza, germe da terra. É o que eu tenho a dizer. Amém. Amém. Abençoe. Amém. Meus amigos, minhas amigas, está aí as informações disponíveis. Agora, segundo o doutor Luiz Miguel disse no depoimento dele, agora é aguardar a sentença. Que a justiça seja feita, que os culpados sejam condenados por danos morais e indenizar a irmã Cosma pelos danos materiais sofridos, para que sirva de lição. E o que a igreja e a DPE deveria fazer? Deveria assumir um papel de não permitir que, caso haja uma condenação para pagamento de danos morais, para ressarcimento não, mas para reconstrução do templo, que já tem orçamento, já tem tudo, que ela não autorizasse que esse dinheiro saísse dos cofres da igreja, mas saísse do bolso, das contas milionárias, para as quais ele nada fez. Milionárias de dízimos e ofertas do povo, cujo objetivo é o emprego na propagação do evangelho. Propagação do evangelho, cuidar das pessoas, obras sociais, não é construir templos mirabolantes com a finalidade de atrair cada vez mais um número maior de pessoas, dízimos e ofertas. Então, que a igreja ficasse atenta e, em se sair de uma condenação, não permitisse que esse desembolso saísse dos cofres da igreja, saísse da conta dele. Uma outra coisa é que nós aguardaremos a sentença. E assim que a sentença for prolatada, nós aqui
traremos em primeira mão para vocês. Que Deus em Cristo a todos abençoe.